Olá, diretores, vice-diretores e coordenadores. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de língua portuguesa e estou responsável pela plataforma Redação Paulista e pela plataforma Lei SP. Esse é um vídeo de regravação da nossa live sobre a Redação Paulista e nós temos como objetivo, então, trazer algumas informações para o trio gestor conseguir acompanhar e orientar o trabalho dos professores responsáveis pela plataforma Redação Paulista. Quem são os professores, então, responsáveis para trabalhar com a redação e com o Leia, com as duas plataformas? Nos anos finais, nós temos o professor de língua portuguesa, ele tem 6 aulas e ele vai trabalhar com os materiais digitais e com as duas plataformas, a redação e o Leia. Então, aqui nos anos iniciais, nos anos finais, nós não temos, então, uma separação, diferente do médio. No médio, nós temos o professor de língua portuguesa, que vai trabalhar com os materiais digitais, e o professor de redação e leitura, né? Ele tem 2 aulas semanais para trabalhar com redação e com o Leia, com as duas plataformas. Eu trouxe aqui uma observação para a primeira série, então, do noturno. O professor de redação e leitura, ele tem apenas uma aula, então ele vai ter que organizar muito bem o trabalho dele para usar essas duas plataformas, né, tendo uma aula semanal. Eu enviei por e-mail e para os grupos dos coordenadores e dos professores as orientações da Redação Paulista desse ano. Então, o nosso objetivo é concluir uma redação para cada estudante por mês. Vai dar um total de 8 redações concluídas. O que é redação concluída? Redação concluída é quando faz todo o processo. O professor envia a proposta de redação para os estudantes escrevem essa redação na plataforma, o professor corrige essa redação na plataforma. Quando o professor corrige e devolve essa redação, é que a gente tem a conclusão de todas as etapas, e aí a gente tem uma redação concluída, tá? Por que são 8 redações? Nós vamos enviar, então, a primeira redação agora no mês de março. Nós não vamos enviar, então, em fevereiro, nem julho, nem dezembro. Por isso que são 8 redações concluídas no ano de 2024. Eu enviei, então, mais uma vez, nos e-mails e nos grupos dos coordenadores e professores de língua portuguesa, esse calendário de março, com recomendação de datas para todas as etapas, então, da plataforma, para concluir uma redação. Então, a proposta é enviar, então, uma redação para o estudante ali na primeira semana, né, na semana ali de 4 a 8, os alunos vão estudando o tema e o gênero. Do dia 11 a 19, os estudantes vão escrever as redações nos cadernos e depois vai passar a limpo ali na plataforma a redação. É importante, então, que essa escrita aconteça primeiro no caderno, tá? Porque aí, quando a gente for lá para a plataforma Redação Paulista, o estudante não vai ficar utilizando muito tempo a máquina. Afinal de contas, nós temos, então, que pensar que outros professores vão precisar usar os aparelhos. E do dia 20 a 29 é o prazo para o professor corrigir as redações, né, dos estudantes. É lógico que se ele corrigir antes, né, conseguir corrigir antes, ok. O importante é que no dia 29 ele tenha conseguido corrigir as redações de todos os estudantes. Nós temos, então, aqui uma tabela com a proposta de redação do primeiro bimestre, do 6º até a 3ª série do ensino médio. Normalmente, elas estão alinhadas ali com o material digital. Então, eu trouxe aqui 6º ano, o exemplo, aula 3. Na aula 3, eles já vão produzir o texto notícia. Então, se a gente vê lá na redação paulista, a proposta do 6º ano é notícia, tá?
Apenas, por enquanto, na primeira série do ensino médio, o material digital vai abordar conto, mas a redação paulista está propondo a produção de crônica. Não tem problema, o professor de redação e leitura trabalha a crônica, envia a crônica na redação na plataforma e os estudantes escrevem a crônica. E nas aulas de língua portuguesa ele vai estudar conto. É importante que o professor conheça esse caminho aqui do repositório, porque além das aulas digitais, o material digital, ele também vai encontrar os materiais de orientação. Então, clicando ali em cima, em materiais de orientação, ele tem ali no como fazer, o passo a passo da redação paulista para o professor, para os alunos, né? E eles terão acesso também a vídeo tutorial elaborado pela SEDUC. Nós temos aí 2 caminhos para acessar a plataforma da Redação Paulista. Pelo link, né, tarefas.cmsp.educacau.sp.gov.br, ou indo lá pela sede, clicando em Centro de Mídias, Tarefas, Gerenciador de Tarefas. Então, os 2 caminhos vão me levar aqui para eu fazer o login. É importante que o professor clique em servidor, né? Às vezes já está selecionado automático em estúdio. Então, clique em servidor, clique em RG, digita o RG, clique em CPF e digita a senha da sede. Como que é o envio, então, das redações para os estudantes? O professor, ele vai, né, depois do login, entrar aqui na plataforma, lembrando que a plataforma é usada tanto para redação quanto para tarefas. Então, ele vai clicar ali em atividades, ali à esquerda, atividades, modelos, vai filtrar apenas redações para não ficar tudo misturado, redação e tarefa, e clicar ali à direita em procurar. Ele vai ver, então, uma lista da série, do ano, né, se é ensino médio, se é fundamental, e depois, logo do lado, a proposta, né, o gênero textual, no caso, reportagem, notícia, dissertação. Esse print aqui, ele é antigo porque quando eu elaborei a apresentação, ainda nós não tínhamos as propostas de 2024, tá? Mas, então, o professor precisa observar isso, porque às vezes está ali misturado 2024 com 2023. Tem que enviar a proposta de 2024, que é do primeiro bimestre. Antes de eu enviar, eu posso clicar naqueles 3 pontinhos ali à direita, para eu visualizar a proposta. Tá? Então, eu clico ali, eu leio a proposta, eu clico também em visualizar para ver os critérios de avaliação. Depois que eu leio tudo, eu vou lá no aviãozinho verde, clico em publicar, e aí eu vou escolher a minha turma. Aqui eu posso escolher mais de uma turma, então se eu trabalho, né, com 2 sétimos anos, eu posso escolher já os 2 para enviar uma única vez, tá? Se eu tenho mais um 7º ano, 7º C, eu clico ali em adicionar turma, escolho mais um 7º ano. Na hora que eu for ali agendar a data, né, a recomendação é que é para enviar agora no mês de março. Então, 4/3 e o prazo até 19/3, porque se o professor colocar, estender muito esse prazo, ele não vai ter tempo para corrigir as redações. Então, a partir do dia 20/3, o professor já consegue corrigir as redações dele. É importante mostrar, então, que a gente só faz alteração do prazo, nunca a gente altera a data inicial, tá? Depois, então, eu clico em publicar, e aí o meu estudante, ele já vai ter acesso à minha redação. Eu também posso enviar um modelo, criar um modelo. Nós tivemos problemas nesse envio, nessa criação de modelo ano passado, e eu vou explicar por quê. Para criar um modelo, eu clico modelos, lá em cima à direita, criar modelo, né? E o que aconteceu aqui de problema? Quando o professor ia criar um modelo, ele já estava selecionado discursiva, que, como eu falei, essa plataforma é para tarefas e para redação. Então, quando ali no tipo de questão já estava selecionado discursiva e o professor continuava,
né, produzindo a redação dele sem alterar de discursiva para redação, a plataforma entendia que o professor estava criando uma tarefa e não uma redação. Então, por isso que é importante, neste momento, né, principalmente para os professores que estão começando agora, enviar uma redação já pública, que a SEDUC já enviou para a gente. Ela já está pronta, ela já está alinhada ao material digital. Então, nesse primeiro momento que o professor está aprendendo a utilizar a ferramenta, né, a plataforma, é importante utilizar o que já tem, né? Criar o modelo quando já tiver experiente, né, com o uso da plataforma. Quando a gente cria um modelo, também é importante a gente selecionar ali o componente curricular, para a gente ter ali os critérios de avaliação. Então, por isso que é importante seguir o passo a passo, olhando no PPT, né, que tem da SEDUC, que está lá em repositório, para seguir todas as etapas, né, certinho, para não ter esse problema de elaborar uma tarefa e não uma redação. Como que os estudantes, então, produzem a redação? Ele vai acessar pelo centro de mídias, pelo CMSP Web, né? Então, já está selecionado lá para ele turmas, ele clica, então, né, na turma dele, na prancheta, e aí ele clica em Redação Paulista. Em seguida, ele vai clicar em Língua Portuguesa, vai selecionar ali Redação 1 e o bimestre, qual que é a proposta, e ele vai clicar em Realizar. Os estudantes não tiveram muito problema em dificuldade em digitar as redações. O que a gente teve o ano passado foi problema mesmo de erro técnico, né, da plataforma. De repente, o aluno não conseguia enviar para o professor, ele tinha que sair, voltar na plataforma para conseguir enviar, né? Então, ou às vezes ele teve que digitar a redação dele inteira de novo, então foi problema técnico mesmo e não de dificuldade de uso da plataforma. Correção das redações. Nossa dificuldade o ano passado foi, todas as orientações que vieram da SEDUC, foi para o professor ali clicar em atividades e respostas para corrigir a redação do estudante. Mas o professor tinha dificuldade em localizar a turma dele, então ele via ali na coluna turma, né, um conjunto ali de números e letras, e ficava difícil, então, identificar qual era a turma. Por isso que a nossa recomendação era, em vez de clicar em respostas, clicar em atividades, que já é o caminho que eles ensinam para fazer alterações na redação. E ali naquela coluna rótulo, a gente não sabe se esse ano vai continuar esse nome rótulo, a gente consegue identificar qual que é a turma. Então, o caminho melhor para corrigir uma redação é clicar atividades, né? 2 vezes. Aí a gente, né, vai com a barra de rolagem para a direita, clica nos 3 pontinhos. É ali que eu consigo editar e corrigir a redação. Eu vou mostrar um pouquinho o processo de editar a data, né? Muitos professores quiseram, o ano passado, aumentar o prazo, né, para o aluno conseguir terminar a redação dele. E, ao fazer isso, o professor mudou também a data inicial. Então, mais uma vez, é importante não alterar essa data inicial, porque ela vai duplicar a redação. Ela não vai excluir a redação anterior e mandar uma outra. Né, o aluno vai ter acesso a 2 redações iguais, e aí tem aluno que entra em uma, tem aluno que entra em outra, e aí a gente vai ter ali 2 propostas de redação não concluídas, porque, né, se tem aluno que entra em uma proposta e outro aluno que entra na outra proposta, a sala não vai finalizar a sala total, não vai ter uma finalização total, né, dos estudantes. Então, é importante sempre mudar só o prazo final ali, o prazo, né, a data final. Então, para fazer isso, eu preciso ir lá na direita e clicar em datas, nessa imagem de calendário, né, e estender o meu prazo. Para eu corrigir, mais uma vez, eu vou em atividades,
puxo a minha barra de rolagem, clico nos 3 pontinhos e clico em detalhes da atividade. E aí eu consigo acompanhar ali qual eu já corrigi, né? Qual foi a redação já concluída, o que está em rascunho, né? O estudante começou a fazer a redação, mas não terminou. O que eu tenho ali para corrigir ainda, tá? E quando tiver cinza, então eu clico para fazer a correção. Desde dezembro do ano passado, eu tenho o assistente de correção. Vai aparecer, então, essa varinha mágica, né? E aí o professor pode clicar nela, porque além daquela correção ortográfica que a gente tem desde o início da plataforma, agora eu tenho uma correção total, né? A inteligência artificial me dá uma sugestão de nota e também os comentários ali em cada competência. Então, o professor vai ler, né? Vai fazer as alterações e vai finalizar a correção. Então, esse assistente de correção, ele veio para auxiliar o trabalho do professor, que vai precisar, né, dessa ajuda, já que ele tem muitas redações para corrigir todo mês, né? Então, ele já facilita bem a vida do professor. Vou falar rapidamente de BI, como era o ano passado, a gente ainda não teve formação para dizer como será esse ano. Mas o ano passado a gente, né, nós da diretoria temos acesso a todas as escolas e é assim que a gente consegue acompanhar e ir vendo que escola que tem dificuldade, né, vocês têm a visão da escola e da turma, como era apresentado para a gente o ano passado. Nós temos então aqui as séries ou anos, né? As redações que foram propostas, então já dá para a gente ver que, né, duplicou várias redações aqui, porque a gente tem um número muito alto, 180 propostas de redação, por exemplo, 240. As redações pendentes são aquelas que os alunos nem entraram, nem começaram a fazer. Redações em rascunho, o aluno começou a fazer, salvou, mas não enviou. Redações enviadas para correção são aquelas que o professor já consegue corrigir, mas ainda não corrigiu. As redações devolvidas é aquela que o professor pede para o aluno refazer, tá? Ela não, quando o professor pede para refazer, não conclui a redação, então tem que tomar cuidado com isso, né? É interessante, de repente, se já está no final do mês e não vai dar tempo do aluno reescrever dentro do mês, pede para o aluno reescrever no caderno, né? Não na plataforma. E as redações concluídas são as redações que o professor conseguiu corrigir. Então, a última etapa é a correção do professor. Quando o professor corrige, conclui a redação. Então, como eu falei para vocês, vocês têm visão da turma. Nesse caso aqui, a gente consegue ver até aquele aluno que nem entrou, não acessou, não fez nada. Lá na plataforma, até o ano passado, o aluno que não fazia, ele não aparecia o nome dele lá, a gente não sabe se isso mudou. Mas pelo BI aparece o nome até do estudante que não fez nenhuma redação. Então é isso, pessoal, eu agradeço a atenção. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada.